Bom dia. Muitos de nós que observam aves fazem listas. Fazemos listas principalmente para sabermos aquilo que já vimos, onde é que vimos e quando é que vimos. Mas, sendo o ser humano o que é, nós somos sempre competitivos, a ideia de listar aquilo que efetivamente vimos muito rapidamente passa a ser uma competição. Uma competição amigável, mas uma competição. Nesta competição, que o objetivo na realidade é ver tantas espécies quantas as possíveis para uma dada área geográfica, é fundamental ir-se ver aves que foram descobertas por outras pessoas. Ou seja, tomando o exemplo de Portugal continental, que é uma área geográfica a qual a maior parte das pessoas em Portugal usa como tabuleiro de jogo, vamos dizer assim. E que eu pessoalmente acho que é uma área simpática porque, ao contrário de Portugal, que é uma área muito extensa, que implicava voos para os Açores, para a Madeira, etc., o Portugal continental é uma zona limitada geograficamente, que permite, tem interesse, tem ainda um número de aves bastante elevado para se ver, quase estamos a caminhar para as 500, mas que não é uma coisa alucinada. Pronto, não implica deslocações alucinadas, não implica gastos monumentais, é uma coisa simpática, pronto, é um retângulozinho ali, simpático. Bom, voltando ao assunto inicial, nós temos que, para termos uma lista grande em Portugal continental, temos que ir ver aves descobertas por outras pessoas. Portanto, temos que ir fazer twitching, que é um termo em inglês que designa o ato de se ir ver aves descobertas por terceiros. No caso de Portugal, utiliza só twitching ou rolamento, que foi um termo introduzido por um observador de aves há uns tempos atrás, pelo Luís Gordinho. Ele começou a dizer que era um rolamento. A coisa até pegou. Agora, hoje em dia, o pessoal diz twitching, ou diz rolar, ou ticar, pronto, para o ato de ir ver a ave. O que eu queria falar hoje é tipo um curso introdutório ao twitching. O principal ponto, quando se está a falar de twitching, é não fazer twitching. Pronto, ok. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque fazer listas para Portugal, ou para o que quer que seja, mas fazer listas é uma maratona. Ou seja, é um processo que demora até a lista ficar grande, até ficar, vamos dizer assim, composta. Estamos a falar de processos que demoram anos, certo? Por exemplo, para se conseguires ver 300 aves em Portugal continental, na realidade demora, se uma pessoa estiver disposta a isto, demora tipo um ano. Mas para ver 350 já é um processo para vários anos. Já são 3, 4 anos de trabalho para chegar às 350. E depois, a partir das 350, uma pessoa consegue até às 360, 370 fazer 10 por ano, 10 espécies por ano, mas depois a partir daí vamos estar condicionados e basicamente vamos avançar a um ritmo de 5 espécies por ano com muita, muita sorte, certo? 5 espécies por ano é a partir das 370 é muito bom, certo? É muito bom conseguir fazer 5 espécies por ano. E quando se alguém chegar às 400, portanto vamos estar a falar de 2, vamos de loucura, 3 espécies no ano. Portanto, isto é uma maratona. Não interessa arrancar forte, porque é uma maratona. Portanto, e como qualquer maratona, o que interessa é acabar forte e não arrancar forte. Bom, isto para dizer o quê? Todos os anos aparecem um lote de raridades. O ponto principal de raridades e de espécies escassas que ainda não vimos, portanto, aparecem um lote de espécies para se ver.
o ponto fundamental para se ter sucesso como Twitcher é decidir quais espécies, quais as aves a ir ver. E isso não é fácil. Ok? Não é fácil porque há aves que entusiasmam muito, mas que na realidade são aves que aparecem todos os anos e são fáceis de se ver. Há aves que não entusiasmam nada, mas que são hiper megas raridades, portanto deveríamos ir ver essas aves. Portanto, há várias situações complexas para se analisar. Devido a isso, o principal ponto é, quando, especialmente para eu vou dizer low listers, portanto, as pessoas que têm listas pequenas, têm que ser muito cautelosas nas espécies em que vão ver, ok? Nas aves em que vão ver. Porquê? Porque para um Twitcher há um conceito que é importante perceber, que é o conceito de crédito. O que é o crédito? O crédito é um bolo de dinheiro, tempo, oportunidades familiares que cada Twitcher tem, que tem que ser gasto, mas que é finito. Ou seja, se nós todos os fins de semana formos ver a ave X, Y, Z, etc., a coisa não vai correr bem porque vai-nos faltar tempo, dinheiro ou basicamente a família deixa de falar connosco. Pronto. É tão simples como isso. Para quem for casado e com filhos vai dar divórcio. Para quem não for casado e com filhos não vai ter casamento nem filhos num futuro próximo, se isso for o interesse de alguém. Portanto, é muito importante não gastar os créditos. Os créditos são precisos para aquilo que é realmente importante. E o que é realmente importante? O que é realmente importante são aves que façam a diferença. Ok? O problema é que quando nós começamos a observar aves, não temos real noção do que é importante ou não. Mesmo quando começamos a fazer twitching, isso é difícil de perceber. Porque não é uma coisa que às vezes seja muito lógica. Tipo, houve um tempo em que Tartaranhão Pálido era uma ave importante. E esse tempo foi há muito pouco tempo. Tipo, há 6, 7 anos atrás, Tartaranhão Pálido era uma ave muito importante para se ver. Era tipo largar tudo e ir ver Tartaranhão Pálido. Esses tempos já lá vão. Agora Tartaranhão Pálido é uma ave previsível. E pronto, e o esforço todo que foi despendido para ver Tartaranhão Pálido agora parece uma parvoíce. Eu fui de propósito a Sagres, sozinho, num Twitch sozinho, para ver Tartaranhão Pálido em Sagres. Gastei uma pipa de créditos. Foi muito bom. Pronto, é assim a vida. Uma pessoa podia lá imaginar. Não podia. Por isso, eu acho que é importante, cada pessoa faz como achar, mas eu acho que é importante estabelecer regras, ok? Eu, pessoalmente, tenho um conjunto de regras. Primeira regra, e isto hoje em dia já não se aplica porque eu estou numa fase em que as regras que eu tinha inicialmente já não se aplicam atualmente, pela simples razão porque eu já não tenho muitas espécies para ver. Portanto, hoje em dia, as circunstâncias é diferentes. Mas quando eu comecei, basicamente o que eu estabeleci foi assim. Na maior parte do ano é muito possível despender qualquer coisa como 2 horas por dia ao final do dia ou o que for para ir observar aves. Isto não é absurdo. Imaginem, eu saio às 5 da tarde. Há luz até às 6. 6h30. Pronto. Não no pico do inverno, como é óbvio, mas durante grande parte do ano é possível ter luz até às 6. E mais do que isso. Mas vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Consequentemente, uma ave é descoberta durante o dia. Eu saio às 5 da tarde e se a ave estiver a 1 hora de distância, ou quem diz 1 hora diz 100 km, vai dar mais ou menos ao mesmo, eu ia lá ver a ave. Ou tentar ver a ave. Independentemente da importância da ave. Pronto, era uma raridade, mesmo que fosse uma raridade anual, se tivesse a 1 hora de distância,
e eu tivesse tempo para chegar lá, ver a ave, ou melhor, procurar a ave e ter uma janela de procurar a ave, era uma coisa que eu podia fazer. Mas isso era numa altura em que eu não tinha filhos. Portanto, na realidade era pacífico em termos familiares. Hoje não é assim tão pacífico. Mas na altura, essa regra para mim funcionava muito bem. Ou seja, eu saía do trabalho, tinha 1 hora, podia tentar chegar até à ave e tentar encontrar a ave e ver a ave e voltar para casa. O voltar para casa, obviamente que eu posso voltar até à meia-noite. O que eu preciso é ter um intervalo de tempo em que, chegando lá, tenha luz. Ok? E como é óbvio, esse intervalo de tempo é maior no verão e menor no inverno. Mas eu estabeleci uma regra mais ou menos definida que, se a ave tivesse só 1 hora, era para ir, desde que houvesse tempo para estar com a ave com luz. E funcionou. Eu fui ver várias raridades usando esses esquemas, ou indo logo no dia, ou no inverno é mais fácil ir na madrugada seguinte. Porquê? Porque é possível fazer a viagem para lá de noite, ver a ave à alvorada e voltar a tempo de entrar no trabalho. Se a ave estiver efetivamente a 1 hora. Se a ave não estiver a 1 hora, pronto, aí já muda tudo. Porque já muda a jogada. Mas pronto, eu tinha uma regra fixa de 1 hora aos 100 km. Isso não é prático para toda a gente, como é óbvio, mas estabeleçam uma regra arbitrária. Tipo, se a ave estiver a 20 minutos, a 20 minutos dá para vocês irem ver a ave durante a hora de almoço. Certo? Não almoçam. Ok. Também, quem é que precisa de almoçar? Eu não. Estou gordo o suficiente. O que é importante é decidirem assim. Ok. Aparece uma gaivota marfim. Ave mega importante. Para tudo. Gasta-se os créditos que se gastar. Vai-se ver a ave. Aparece um falaropo bico fino a 200 km. Ok? O falaropo bico fino está sempre a aparecer. Podemos ir no fim de semana, mas só se houver gente para ir, para diluir os custos. E também está a 200 km e é um juvenil. Se calhar um dia aparece uma fêmea. Posso esperar. Estão a ver a ideia? Ou seja, a ideia é simples. Há aves que são prioridade. E com as prioridades gasta-se os créditos. Há aves que não são prioritárias. E com aves que não são prioritárias, tudo o que nós temos que fazer é ver se há condições para irmos gastando poucos créditos. Se não for possível, deixa-se para o ano. Ou para a próxima ave, porque depois pode aparecer outra a seguir. Certo? Não se faz maluquices. Muito importante em tweets. Não se faz maluquices. E maluquices não é largar o trabalho para ir ver uma gaivota marfim. Maluquices é largar o trabalho para ir ver um pirilrito de colete. Ou um falaropo bico fino. Certo? Temos que ver. Ok? Pronto. Para já ficamos aqui. Depois falamos de questões mais práticas mais adiante.